Então, agora as aplicações das derivadas, a gente vai começar com máximos e mínimos. Então, basicamente, dá uma função qualquer, a gente verificar se aquela função tem um ponto de máximo ou de mínimo. Na verdade, tem um terceiro caso também, que é um ponto de inflexão, que a gente chama, certo? Então, quando a gente diz que a função, ou a gente diz primeiramente que o x igual a p, é um ponto crítico da função. Será um ponto crítico, sendo de máximo, de mínimo ou de inflexão, que a gente vai classificar depois. Se quando a gente derivar a função, então calcula a derivada da função, substitui esse valor p, se der zero, então é um ponto crítico. Aí depois a gente classifica. Tá? Primeiro a gente quer verificar se é ponto crítico. Calculou a derivada, substituiu o número p lá, deu zero, é ponto crítico, certo? Assim, a gente pode, nesse caso, a gente está testando um ponto, mas se a gente quiser identificar o ponto, a gente não sabe qual é o ponto, quer identificar. Como que a gente faz? Pega a função, deriva ela e iguala a zero. Depois a gente isola o valor, a variável x. A gente chega a um valor de x. Se tiver como isolar o x, quer dizer que ela tem um ponto crítico. Se não, ela não tem ponto crítico nenhum. Beleza? Então, basicamente, quando a gente tem um ponto só para testar, deriva a função, substitui ponto e vê se dá zero. Deu zero, então é ponto crítico. Não deu zero, então não é ponto crítico. Se o foco não é só não é verificar se aquele ponto específico, então é achar o ponto, então faz derivada da função igual a zero. Acha e isola o x. A maior parte das vezes a gente vai ter o segundo ponto, a segunda parte aqui. Calcule os pontos críticos. Então, pega a função, deriva igual a zero e isola x para saber qual é o valor de x, ou quais os valores de x. Beleza? Daí, identificando um ponto crítico. Então, a gente já sabe que isso ali é ponto crítico. O P é um ponto crítico. Como que a gente classifica? A gente vai classificar com base na derivada segunda. Derivada primeira é para achar o ponto crítico, derivada segunda para identificar e classificar, ou melhor, para classificar o ponto crítico. Então a gente vai aqui, ó, calcula a derivada segunda, substitui o valor do P. Se a derivada segunda substituindo o valor do P for maior que zero, então ao contrário, maior que zero, então é um ponto de mínimo, certo? Se for menor que zero, é um ponto de máximo. E se for igual a zero, é um ponto de inflexão. Igual a gente viu lá na parábola. Se a concavidade da parábola é para cima, ou seja, A positivo, a parábola tem ponto de mínimo. Se a concavidade da parábola é para baixo, ou seja, A negativo, a parábola tem um ponto de máximo, que é no vértice. Então, ao contrário, igual na parábola. A positivo, ponto de mínimo. A negativo, ponto de máximo para a parábola. Beleza? A mesma ideia aqui, é o inverso. Derivada segunda, maior que zero, ponto de mínimo. Derivada segunda, menor que zero, ponto de máximo. Derivada segunda igual a zero, ponto de inflexão. Não é nem máximo nem mínimo, é uma mudança de curvatura. A primeira aqui é um x ao cubo menos 3x mais 22. A segunda é e na x menos y. A terceira é x quadrado mais 6x menos 3. E a última é 18x mais 3x quadrado menos 4x ao cubo. Então, vamos fazer a letra A e a B. Letra A. Primeira coisa, identificar quais são os possíveis pontos de máximo ou de mínimo, ou seja, quais são os pontos críticos. Então, a primeira coisa é derivada da função igual a zero. Aqui, ó, derivada da função igual a zero. Então, deriva x ao cubo menos 3x mais 22. Derivada de x ao cubo menos 3x mais 22. Derivada de x ao cubo, 3x quadrado. Beleza? Derivada de menos 3x é menos 3. Mais derivada de 22. Derivada de número que está somando é zero. Então, por isso que nem apareceu aqui. Então, fica 3x quadrado menos 3. Zero da teoria. A derivada da função igual a zero para achar o ponto crítico. Beleza? 3x quadrado menos 3 igual a zero. Ok. Então, vai ficar o quê? Agora, a gente tem que isolar o x. Beleza? Repetir aqui, ó. Passo menos 3, pula a cerca, fica mais 3. Fica 3x quadrado igual a 3. Divido os dois lados por 3. Dividindo os dois lados por 3 vai ficar x quadrado igual a 1. E como é x ao quadrado, tem que ficar mais ou menos raiz quadrada do 1, que dá mais ou menos 1. Então, a gente tem dois possíveis, ou melhor, dois pontos críticos, podendo ser máximo, mínimo ou inflexão. Agora a gente classifica.
Beleza? Primeira derivada igual a zero para achar os pontos críticos. Agora a gente usa a derivada segunda para classificar. Então, primeira coisa, antes de mais nada, calcula a derivada segunda. Mas a derivada segunda é a derivada da derivada. Lembra que eu falei que era importante estudar até a derivada segunda, pelo menos? Então, a derivada da derivada é a derivada de 3x² menos 3. Derivada de 3x², 6x, menos a derivada do número 3, 0. Por isso só ficou 6x. Aí a gente substitui no menos 1 e depois no mais 1, separadamente um do outro. E classifica. Beleza? Então, no menos 1 vai ficar f, duas linhas de menos 1, fica 6 vezes menos 1. 6 vezes menos 1 dá menos 6. Menos 6 é menor do que 0, então é ponto de máximo. Lembrando, derivada segunda menor que 0, ponto de máximo. Se for a derivada segunda maior que 0, ponto de mínimo. Ok? Agora a gente troca e substitui no mais 1. F, duas linhas no mais 1, fica 6 vezes mais 1. 6 vezes 1, mais 6. Mais 6 é maior que 0, ponto de mínimo. É trocado. Derivada segunda no ponto, menor que 0, ponto de máximo. Derivada segunda no ponto, menor que 0, ponto de mínimo. Vamos lá para a letra B. Então, a derivada de e na x menos x igual a 0. Deriva e igual a 0. Certo? Então, a derivada de e na x é a própria e na x, menos a derivada de x, 1. Igual a 0. Agora isola o x, ou seja, joga 1 para a direita, fica e na x igual a 1, certo? Aí a gente conclui que x igual a 0. Ok? Por quê? Porque 1 é igual a e elevado a 0, daí corta as bases, x igual a 0. Então, a gente só tem um ponto crítico aqui. No anterior a gente tinha dois, agora a gente só tem um ponto crítico. X igual a 0. Próximo passo, calcula a derivada segunda para classificar se ele é ponto de máximo ou mínimo. Certo? Então, vai lá, a derivada segunda é a derivada dessa derivada aqui. Derivada de e na x é o próprio e na x, menos a derivada do número 1. Derivada do número que está somando ou subtraindo é 0. Então, e na x menos 0, e na x. Aí substitui o único ponto crítico, que é o 0, x igual a 0. Vai ficar, ó, g duas linhas de 0 igual a e na 0, g duas linhas igual a 1, maior que 0. Se a derivada segunda no ponto é maior que 0, ponto de mínimo. Letra C. H de x igual a x² mais 6x menos 3. Em tese, a gente já sabe fazer esse. A gente sabe uma parábola, certo? A gente sabe que tem o vértice da parábola. Como o A aqui é positivo, então a parábola tem concavidade para cima, já sabemos que será um ponto de mínimo, certo? Então, no final das contas, a gente tem que achar um ponto de mínimo. Se achar um ponto de máximo, tem alguma coisa muito errada. Cadê? Aqui. Derivada de x² mais 6x menos 3 dá 2x mais 6, igual a 0 para achar qual é o ponto crítico. Beleza? Agora isola o x. Passo mais 6 para a direita, fica menos 6. 2x igual a menos 6. Passo 2 dividindo, fica x igual a menos 6 sobre 2. Ou seja, x igual a menos 3. Esse é o ponto crítico. Agora a gente usa a derivada segunda para classificar ele como máximo ou mínimo, certo? Derivada segunda é o quê? Derivada desse 2x mais 6, que essa é a derivada primeira. Então, derivada segunda é a derivada de 2x mais 6, que é igual a 2. Derivada de 2x, 2, mais derivada de 6, 0. Só que deu 2 fixo, e o 2 já é maior que 0, certo? Então, nem tem como substituir o menos 3 no lugar do x, porque não tem aqui x, certo? Então, vai ficar direto. Derivada segunda igual a 2, maior que 0, ponto de mínimo, assim como a gente já tinha definido anteriormente. Porque a gente sabia que era um ponto de mínimo, uma parábola com cavidade para cima, então tem que ser ponto de mínimo. A maior que 0, ponto de mínimo. A gente já sabia disso. A letra D, I, é um polinômio de terceiro grau, certo? Então, provavelmente ele terá 2 pontos críticos. Por quê? É sempre o grau menos 1, se for polinômio, né? O grau menos 1. Beleza? Então, primeira coisa, deriva e iguala a 0 para achar os pontos críticos. Então, derivada de 18x mais 3x² menos 4x ao cubo. Deriva isso. Derivada de 18x, 18. Mais derivada de 3x², desce o 2, fica 3 vezes 2, 6x.
menos a derivada de 4x ao cubo, desce o 3, fica 4 vezes 3, vezes x quadrado. Então, 12x quadrado. Igual a zero. Agora, aqui vai ser o segundo grau. Bhaskara, faz Bhaskara, certo? A gente vai ter lá 18 mais 6x menos 12 igual a zero, faz Bhaskara. A primeira raiz é menos 1, então já tem o primeiro ponto crítico, e a segunda raiz é 3 sobre 2. Então tem os dois pontos críticos aí. Então agora a gente achou os pontos críticos, são duas raízes. Então agora a gente pega a derivada segunda, ou seja, a derivada do 18 mais 6x menos 12x quadrado, deriva de novo. Derivada de 18 mais 6x menos 12x quadrado. Derivada de 18, zero, por isso que ele nem aparece aqui. Mais derivada de 6x é 6, menos a derivada de 12x quadrado, desce o 12, fica 12 vezes 2x. Então, por isso deu 24x. Substitui um de cada vez. Então, vamos começar pelo menos 1, que é o negativo. Menos, ó, e duas linhas do menos 1 fica, fica mais 6 vezes menos 24 vezes menos 1. Menos com menos mais. 6 mais 24, 30. 30 é maior que zero, então é um ponto de mínimo. Beleza? Ponto de mínimo. Agora substitui no 3 sobre 2. Então já sabe que x igual a menos 1, ponto de mínimo. 3 sobre 2. Então i de 3 sobre 2 fica 6 menos 24 vezes 3 dividido por 2. 24 por 2 dá 12. 12 vezes 3